Tá. O que o senhor tem a dizer na sua defesa? Eu sou inocente, excelência. O Ministério Público tem perguntas? Sim, excelência. Boa tarde, senhor Elson. Boa tarde, senhor. O senhor conhece o Corréu há quanto tempo? Excelência, salvo engano, desculpe, doutor, há mais de 30 anos, porque eu conhecia já a esposa dele desde 8 anos de idade. E quando ele começou a namorar a esposa dele... São amigos íntimos? Sim, senhora, ele é padrinho do meu Frequentam a filho. casa um do outro? Sim, não com frequência, mas frequentamos sim, senhora. Tá. No dia do crime, o senhor esteve com ele? Estive, sim, senhora. Aonde? Na casa dele e, posteriormente, na rua Olegário Maciel, no restaurante Resenha. Então, nesse dia, o senhor esteve com ele apenas na casa dele e depois na Olegário Maciel, é isso? Isso, depois ele me retornamos para a casa dele, que o meu carro ficou lá, nós fomos juntos no carro dele, no veículo dele, meu carro ficou na residência dele. Na madrugada, voltamos, ele me deixou na casa dele, eu peguei meu carro e vim embora. O senhor entrou com o carro no condomínio dele ou ficou lá de fora? Não, entrei, estacionei na garagem dele. Tá. O senhor conhece mais alguém daquele condomínio ou só ele? Não, só conheço ele. A única casa que o senhor frequenta ali é a casa dele? Senhora? A única casa que o senhor frequenta naquele condomínio é a casa do Rony Lessa? Sim, senhora. Tá. Ficaram apenas na casa dele ou foram para outro lugar antes de chegar na Olegário Maciel? Não, fiquei só na casa dele. Se lembra a hora que chegou lá? Eu saí do trabalho, senhora... Se lembra da hora que chegou lá? Ainda que aproximada? 5 horas. Tá. E saíram de lá que horas? Em torno de 9 para 10 horas. Mas 10 horas chegamos... Porque estava ficando tarde e a gente não ia conseguir local para estacionar, porque haveria um jogo de futebol, jogo do Flamengo, com um time do exterior. E sempre quando tem esse jogo, às quarta-feira, lota. Então fica difícil de estacionar. Então, foi nesse horário. Aí o senhor foi para Olegário junto com ele no carro dele? Sim, senhora. Tinha mais alguém com os senhores? Não, senhora. Conhece o Suel? Conheço, senhora. Estava lá? Não estava. Fiquei sabendo que estava, mas eu não o vi. Saiu lá do Resenha que horas? De madrugada, só não sei o horário exato, mas como a autoridade falou, o doutor Geniton falou, aí a antena não mente, né? A máquina não mente, tem o horário exato aí, com certeza deve ter nos autos aí, senhora. Então, saiu do Resenha, ele foi levá-lo para buscar o carro, isso? Na casa dele? Isso. E depois você foi para sua casa? Antes e depois do depoimento, o senhor marcou encontro com alguém? Não, eu posso explicar o passo a passo, porque fui 3 vezes que eu fui à delegacia de homicídio. A primeira vez eu fui intimado, Rony Lessa e Maxwell. Nós fomos juntos, porque foi o mesmo horário, nós fomos. Depois cada um saiu no seu horário. Eu fui o primeiro a ser ouvido, saí. E depois eu voltei, por livre e espontânea vontade, à delegacia de homicídio. No primeiro expediente, depois que era um final de semana, sábado e domingo não funcionaria, fui procurar o comissário Marcos, que foi que me ouviu. Porque eu havia encontrado um caderno do meu trabalho, com as minhas anotações, que ele havia me perguntado onde eu estava no dia, depois e antes, e perguntou 4 datas. Eu não tinha como saber. É humanamente impossível, eu pego desprevenido. Eu falei, não tem. Ele me pediu que se eu conseguiria a folha de ponto. Não tinha folha de ponto, que era uma firma prestadora de serviço na Baixada Fluminense. Me deu o dia de trabalho. O dia de trabalho só não bastava, doutor. Eu tinha que dizer onde eu estava, a que hora que eu estava. A minha esposa me lembrou que havia um caderno meu com meus rascunhos da empresa. E nesse caderno de rascunho eu levei até a delegacia de homicídio. Tinha o caminhão que eu segui, a placa, o telefone do motorista, qual a rota que eu fiz, que ele perguntava muito sobre Rocha Miranda. E naquele dia eu fiz Rocha Miranda, foi no dia do fato. Eu estava trabalhando
Ele perguntou se eu trabalhei no dia, eu não sabia. Eu fui procurá-lo. Essa foi a primeira vez. Aí na primeira vez que eu fui procurá-lo, eu fui sozinho, numa segunda-feira. O escrivão chegou logo em seguida e falou para mim assim: pô, foi para isso que o Marcos me ligou? Foi para isso? Aí eu já me senti mal, mas aí ele falou assim: você pode vir na sexta-feira? Eu fui novamente na sexta-feira. Eu falei: sem problema nenhum. Marcou para, não me lembro se às 13 às 14 horas. Entre 13 e 14 horas. Para eu voltar. Eu tirei cópia do meu caderno, reconheci firma, botei no envelope e fui de livre e espontânea vontade, sem receber um convite, uma intimação. Cheguei antes, mas eu fui até o Olegário Maciel, que eu sei que o Rony almoça ali com o filho, fica esperando o filho da escola, almoça ali. Eu fui com o intuito de encontrá-lo. Fui com essa vontade de encontrar o Rony nessa. E encontrei. Mas, para minha surpresa, estava lá o Pedro Bazanella, que também havia sido intimado para o mesmo horário que o meu. O Bazanella estava junto O Bazanella estava lá junto com o Rony nesse dia? Isso. Quando eu cheguei, já estavam juntos. Porque ali fica mais fácil de estacionar, ali é um local amplo. Não foi combinado. Aí eu fui com o Pedro, pegamos um táxi ali, são 2 quarteirões. Me lembro até o valor, deu R$10. Chegamos na porta da delegacia, pedi ao comissário Marco para ser atendido primeiro, que era apenas um aditamento desses fatos. E fui conversando com ele na escada da delegacia de homicídio. Acabei que eu encontrei com o Pedro ali e tal, fui explicando tudo para ele. A primeira coisa que ele fez quando sentamos lá foi ele colocar isso nos autos. Que o mesmo se encontrou com o Pedro, perguntou se eu tinha me encontrado com o Rony. E eu, quando eu estava lá no resenha, eu vi a viatura da delegacia de homicídio passando, uma Nissan Frontier verde. Eu falei: poxa, passou uma viatura da delegacia aqui, podia até dar uma carona pra gente. E no caso, depois eu fiquei sabendo que saiu na imprensa que nós combinamos um local para combinar. Poxa, o fato foi esse, doutor. Então, só foi 3 vezes lá. Então, só foi 3 vezes para depoimento? E nas 3 vezes, 2 vezes o senhor encontrou com o Rony, e uma delas um Rony com Bazanella, é isso? Não, 2 vezes só. Então, a primeira 2 vez vezes que nós fomos intimados junto e a última vez. Depois eu não voltei mais na delegacia de homicídio porque eu fui tratado com desdém e deboche, que toda vez que eu mostrava um documento ou falava alguma coisa, não bate. É para isso, porque quando eu mostrei a cópia então do meu caderno de anotações, que ele tirou até um dos dias, que hoje eu sei que é um dos dias por onde o carro transitou, que eu estava trabalhando, ele colocou nos autos, deve ter aí, eu vi risos, deboche, eu falei: não vou voltar mais na delegacia de homicídio se eu não for convidado ou intimado. Eu devo estar atrapalhando as investigações, eles devem ter coisas mais importantes para fazer do que isso. Eu me senti mal, não voltei mais. Tá, aí os senhores se encontraram antes e depois do depoimento, é isso? Lá na Olegário ou lá no Olegário também? Não, antes só. Depois, quando eu voltei para pegar meu veículo, eu não esperei o Pedro, eu não esperei o Rony já nem estava mais lá. Eu peguei meu carro e fui embora para minha casa. O seu veículo ficou aonde? Só o seu veículo no Resenha. No Resenha. Ficou no Resenha, eu peguei um táxi, como eu disse a senhora anteriormente. Peguei um táxi até lá para a delegacia junto com o Pedro. Mais alguma coisa, senhor Elcio, que o senhor queira declarar na sua defesa? Não, somente isso, excelência. Eu espero que a justiça seja feita. Eu ainda acredito na justiça. Então está encerrado. Mesmo estando enterrado vivo aqui. Pode repetir, por favor? O que o senhor falou agora? Eu falei que mesmo estando enterrado vivo num presídio federal, que eu nunca pensei de passar por isso na vida, eu ainda acredito na justiça, excelência. É só isso, só um desabafo, só desculpa. Não, o senhor tem direito no seu interrogatório de falar, só porque eu tinha falado junto com o senhor para poder gravar.